Secretaria de Educação, juntamente com a administração, sabemos da importância de inaugurar o CEMEI, a importância daquele empreendimento contar com um CEMEI, porque nós sabemos do número de famílias, 824 famílias. A média geralmente é de 2 crianças por família. Então nós sabemos que é necessário para que as mães tenham um espaço apropriado, adequado para deixar seus filhos quando saírem para trabalhar. Tem um prazo, secretária? Tem. A primeira situação é assim, quando foi firmado esse contrato, esse convênio com o Ministério das Cidades e tudo mais, tem uma cláusula que diz a respeito de um prazo. Então, a partir da entrega das casas e também do CEMEI, que é como que automaticamente nós oficializássemos essa entrega para o município do CEMEI, daquela estrutura que tem lá, nós temos 6 meses para pôr em funcionamento. Então, isso tem um prazo de 6 meses. Isso. A segunda parte em relação à questão do funcionamento é os funcionários. Para pôr em funcionamento aquela creche, nós precisamos de 30 professores de educação infantil de 40 horas. 30 professores. Porque vão ser 8 turmas de 0 a 5 anos e, assim, por exemplo, o berçário. Para cada 5 crianças no berçário, você tem que ter um professor. Então, você calcula dessa forma. Entendi. Você não pode ter 10 crianças e ter um professor. E além de 1/3 da hora atividade com esse professor também. Então, tem que haver um regramento. Não é tão simples assim, tem algumas regras aí para seguir. Isso. Então, são 30 professores para 8 turmas. Que vão ser colocados em funcionamento. São 6 auxiliares de serviços gerais e mais 2 cozinheiras e uma orientadora e uma diretora. Então, é um quadro funcional de 40 pessoas. Mas em relação aos professores, aos auxiliares de serviços gerais e às cozinheiras, no momento nós não temos esse quadro, essa reserva técnica no município. Exatamente o que eu ia te falar. Tem que contratar novos ou dá para fazer um remanejamento de outras escolas? Não, porque pelo funcionamento, pela capacidade de atendimento de 120 crianças, podendo chegar até 130, 140 crianças, nós precisamos montar uma equipe exclusivamente para lá. Há necessidade de um atendimento eficaz, porque são 5 refeições diárias, a criança entra às 7h30, sai às 17h30. Então, nós precisamos ter diversos funcionários para ter esse atendimento. Então, vamos imaginar que é uma despesa que até então a Prefeitura não tinha, que passa a ter por conta da entrega das casas. Então, é responsabilidade da Prefeitura, vai ter que se virar nos 30 para colocar a creche em funcionamento. Essa despesa a mais, a Prefeitura tem que justificar, tem que pedir autorização para a Câmara de Vereadores, por exemplo? Sim, pelo volume da questão do recurso, vai mexer no orçamento. Vai mexer no orçamento, vai ser suplementado, vai ser remanejado de uma secretaria para a Secretaria de Educação e nós vamos precisar dessa suplementação para que a Câmara aprove. Mas a questão de pessoal é que o concurso ele teve início em setembro do ano passado e ele ainda não foi homologado. Então, nós não temos ainda como chamar. Até isso é um ponto a ser... Tá, para isso tem o concurso ser feito, ele não foi? Não foi. Ele teve início em setembro do ano passado. Correto. São mais de 40 cargos desse concurso. Tem alguns cargos que estão passando agora por testes de aptidões, que são inerentes ao cargo, à função. Então, para os próximos meses, eu vou dizer fevereiro, que nós já estamos em março, é para ser homologado. A partir daí, sim, nós podemos convocar esses professores, eles podem passar pelo teste admissional, que é pelo perito, a entrega de documentação para verificar se eles estão aptos, a formação. Entendi. E tudo isso. Então, no momento também, nós não teríamos como chamar, pela devido da questão da reserva porque a gente técnica. imagina 824 novas residências. Com 2, 3 crianças, que é o cálculo, eu vi uma mãe lá com 6 filhos. Então, é que a média fica até quase 3, mas a gente sabe que... Uma pela outra, né? Uma pela outra. E que tem que acomodar essa meninada, porque os pais precisam trabalhar. E tendo a creche, a cobrança vai existir. Por isso que a gente fez questão que você viesse aqui, exatamente para esclarecer essa questão para essas famílias que já estão se mudando lá nesse novo conjunto. Eu faço uma segunda pergunta para você. Como é que estão os preparativos para a volta às aulas? Porque a meninada fala, amanhã. Amanhã é o retorno com os alunos. Porque tem um período de recesso, de férias, tal, não sei o quê. A casa está arrumada para voltar às aulas, tudo certinho amanhã? Sim, nós tivemos os próximos professores, funcionários voltaram no dia 2, agora de fevereiro. Quantas creches tem aqui, secretário? 19 CEMEIs. 19. Isso, atende a demanda ou ainda falta? Ainda falta, principalmente de 0 a 3. De 4 e 5 anos nós já zeramos, nós atendemos 100%. De 0 a 3 é que é o problema? É, o de 0 a 3 que hoje é a demanda que nós temos, reprimida. Tem ideia de quantas vagas ainda faltam? Está girando em torno de aproximadamente 1.000 vagas. Ela gira todo... Ano passado, por exemplo, nós abrimos quase 1.000 vagas. Rotativo, é rotativo.
ela vem, pessoas de fora, pessoas que se mudam. Aqui a questão de várias crianças, principalmente nos bairros, nós temos famílias com 2, 3, 4, nós temos famílias até com 7 crianças nos bairros ainda, nós temos. Que é uma preocupação, até porque quando existem algumas denúncias, o Ministério Público obriga a Prefeitura e tal, mas, caramba, tem que ver se tem condições de atender. Isso. É um direito da criança e tal, mas nós temos que ver se tem grana para isso também. É a questão do custo, porque é um investimento muito alto. Uma estrutura daquela super creche, ela custa em torno de 2 milhões. Para nós mantermos ela ao longo do ano, ela vai 1.600.000. Então, ela equipara isso ao longo com os acréscimos salariais e tudo mais, que os avanços dos salários dos servidores. Então, e cada vez a alimentação, o material, o equipamento, tudo isso o custo vai aumentando. Então, às vezes, o governo ele entra com a estrutura, mas é o município que ao longo dos anos vai ter que bancar essa estrutura permanente, porque nós temos aí um número grande de crianças. O que eu quero ressaltar em relação a essa demanda de 0 a 3 é que o Plano Nacional, ele coloca para os municípios que daqui 10 anos ele tem que atender 50%. E o município de Campo Mourão, hoje, ele já atende esses 50%. Então, o Plano Nacional que estabelece para todos os municípios que daqui 10 anos tem que atender 50%, hoje nós já atendemos. Entendi. Então, nós já atingimos a meta do Plano Nacional. No nosso plano, no Plano Municipal, nós queremos daqui 10 anos universalizar, que nós tenhamos condição de atender 100% e não a 50% da meta do Plano Nacional, porque essa nós já atendemos hoje. Entendi, está cumprindo. Secretária, a gente sabe que muitas crianças carentes, humildes, simples, com dificuldade, inclusive para se alimentar, a única alimentação dessa criança é o que ela come na creche durante o dia. Como é que é feito esse critério? O que nós vamos servir? Como é que se chega a essa conclusão? Tem uma nutricionista para trabalhar isso aí? De onde vem esse material que vai ser usado para servir de merenda? Esse cardápio? Então, nós temos legislações específicas sobre isso, que normatizam essa questão da alimentação, o que deve ser servido ou não, que vem do governo federal, do próprio MEC. E uma dessas exigências... E volta e meia a gente fala, tal coisa não vai poder ser entregue mais para a criançada, que o governo federal proibiu. Isso. Algum item que faz mal, por exemplo, para a meninada. Hoje você não faz fritura na escola. Hoje é proibido. Hoje você não frita, você não tem nada frito dentro da Isso é só um exemplo que a gente está usando aqui. Isso. Tá, mas voltando na sua linha de raciocínio, que eu acabei te interrompendo. A questão da legislação do próprio MEC, que orienta todos os municípios que tem que ser seguido. E um desses casos, a exigência são nutricionistas. E hoje nós temos no nosso quadro 2 nutricionistas que elaboram esse cardápio de acordo com a faixa etária da criança, porque nós temos que seguir isso também, né? Porque nós temos bebês, nós temos crianças até de 10 anos, então são alimentações diferenciadas. Então, elas fazem esse acompanhamento. Quem que banca essa conta, secretário? 40% é o governo federal que manda, os outros 60% é o município. Mas manda em mercadoria ou manda dinheiro? Manda em dinheiro. Manda em Entendi. dinheiro. E aqui se compra? Aqui se compra. Então, 60% é bancado do município, 40% o governo federal. Aqui nós abrimos licitações, nós temos que gastar 30% desse recurso na agricultura familiar para incentivar o pequeno produtor. Entendi. Então, nós temos algumas regras também. E essa alimentação é comprada aqui, os produtos que são perecíveis são entregues direto na unidade. E depois os demais são entregues no local que nós temos da secretaria, uma central, que faz essa distribuição mês a mês, conforme a necessidade, conforme foi gasto dentro da unidade. Passa alguém para dar uma conferida, o que está sendo servido de vez em quando ou não, secretário? Tem. A própria nutricionista tem essa responsabilidade de fiscalizar se esse cardápio está sendo seguido ou não pelas cozinheiras. Elas também orientam no manuseio, no preparo desse alimento, na estrutura que essa cozinha tem que ter. Então, isso também é feito. Hoje nós tivemos uma formação para essas cozinheiras dentro da rede. Então, elas já iniciam o ano com uma formação, com orientações para isso. E o controle interno do município tem essa responsabilidade, passou o ano passado fiscalizando. O Observatório Social também já foi até as unidades ou a própria central para verificar como é feito esse armazenamento.
Nós temos também a questão da alimentação diferenciada naquelas crianças que têm laudo médico. Então, nós também temos uma licitação específica para o tipo de leite, porque às vezes a criança não aceita o leite que é servido na unidade. Então, ela é um NAN, é uma outra situação, um leite em pó. A criança diabética... É um pouco mais complexo. Isso, a criança diabética, entre outras situações. Todas aquelas crianças que apresentam um laudo médico para nós, nós fornecemos essa alimentação. Porque ela tem uma alimentação diferenciada. Porque também. É um risco, uma criança diabética chega lá, a família não avisou, ou a escola não sabe, aí passa mal. O que aconteceu? A culpa é da escola. Então, para evitar tudo isso aí. Então, eu pergunto para você, quantas crianças hoje são acomodadas nas super creches? No padrão daquelas 120 crianças. Podendo 120. chegar até 130, 140, conforme for a idade. São vagas que vai ter lá naquele conjunto. Eu estou falando do município inteiro. No município inteiro. Nós iniciamos 2013 na faixa de 3.200 crianças e hoje nós já estamos com 3.800. Então, em 3 anos, houve a ampliação de quase 500 vagas para esse atendimento dessa demanda da educação infantil. Mesmo sabendo que tem um déficit de 1.000. Mesmo sabendo de 1.000, média. Mas a gente já conseguiu, em 3 anos, abrir 500 novas salas de aula, turmas, para que a gente pudesse atender essa demanda. De um modo geral, a sua secretaria vai bem? Eu acredito sim, na equipe, no trabalho, nós temos feito, nós conseguimos São quantos funcionários atender. só na sua turma? Servidores? Servidores, 1.400 servidores. 1.400 professores, tá? Todo mundo? Isso, de todo. Professores são aproximadamente 900 professores. É uma turma grande. É grande, porque nós temos, assim, 19 CMEs, mas nós temos mais 22 escolas. Entendi. Então, somos em 41 unidades para esse atendimento de crianças de 0, né, de 3 a 4 meses, até 10 anos de idade. Tá certo. Obrigado pela sua presença aqui no programa. Volte mais vezes. Eu falei com a secretária de Educação do município de Campo Mourão, a Carla Turek. Prazer, volte mais vezes. Eu aqui agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição para esclarecer e passar novas informações à nossa comunidade. Sempre que houver necessidade, nós vamos te acionar, pode ter certeza. Então,